E aí, recentemente, tudo isso para chegar agora. Bioimpedância. Aí uma criatura dessa falou que bioimpedância, né, não é um cara, não tem formação em educação física, não tem formação na Isaac, né? E tem outra formação lá e dá uma explicação técnica, que eu acredito que até é relevante, né, sobre a bioimpedância, mas no final das contas fala que não presta para nada. Aí eu queria saber a opinião dos senhores, né, sobre a questão da bioimpedância, né? Então eu queria começar com o professor Guilherme e depois vamos ver o professor Márcio aí, o que nós vamos aprender agora sobre bioimpedância. Presta ou não presta? Dicotômico. Alguns equipamentos prestam. Isso. Vamos falar dos que prestam. Os que prestam. Alguns equipamentos prestam, sim. Na realidade, ele tem a capacidade de medir as variáveis que possam ser alteradas ou influenciadas pelo fato de você estar utilizando um equipamento de bioimpedância. Então, você gera uma corrente elétrica, o corpo vai produzir uma resistência a essa corrente. A gordura é um isolante elétrico, o músculo é um condutor elétrico, né? Ele é hidratado e ionizado, então ele é um condutor elétrico. E, evidentemente, quanto mais massa muscular aquele indivíduo tiver, menor vai ser a resistência oferecida. Quanto mais gordura, maior vai ser a resistência. Aí tem equipamentos que têm capacidades boas de realizar e tem equipamentos que não têm. A gente estava falando aqui de por exemplo, avaliação com dobras cutâneas. Tudo depende de uma referência. Nós temos que ter referências para poder comparar os resultados. Então, existem padrões ouro, golden standards, que são os padrões diretos. Estava falando aqui da dissecação de cadáver. A dificuldade da dissecação é sempre a reavaliação. Não dá para... Não dá para trazer de volta. Então, nós temos aí o Golden Standard, que é a pesagem hidrostática, que ele não é direto, né? Porque o direto é a dissecação de cadáver. Nós temos um método indireto, que é a pesagem hidrostática, que torna a referência para a construção de modelos mais simples, que são mais acessíveis, que precisam ser padronizados. As boas balanças de bioimpedância são caras, são equipamentos caros. Então, essa condição também tira o acesso a uma grande quantidade de pessoas que possam fazer o resultado. Então, uma boa avaliação ela tem que ser simples, ela não tem que ser sofisticada. Eu não vou fazer golden standards no dia a dia, né? No dia a dia. Pesquisa, né? Então, isso é científico, isso não é clínico. Perfeito. Um componente clínico é o dia a dia, uma situação que tem, sim, o rigor, que tem que ser validado, que tem que ter a objetividade, a fidedignidade, mas não deve, na minha opinião, ser muito sofisticado. E as boas balanças de bioimpedância são muito, muito, muito caras. As que a gente vê que as pessoas utilizam, elas não têm um coeficiente de validade que eu acho que vale a pena. Com certeza, professor Márcio. Com certeza, concordo plenamente com o professor Guilherme, né? A bioimpedância para análise da composição corporal ela tem sérias limitações, né? Seríssimas limitações, como a reprodutibilidade. Ela depende diretamente do estado de hidratação do indivíduo. A gente varia o nosso estado de hidratação daqui a 2 minutos. Se eu deixar de tomar meu copinho aqui, eu já variei meu estado de hidratação. Como é que a gente vai avaliar esse sujeito a cada 2 a 3 meses e garantir que ele vai estar no mesmo estado de hidratação? Se for mulher, então, né? Período menstrual. Se tiver no período menstrual, claro, tem todos os cuidados prévios, só que os cuidados são muito grandes. Eles são praticamente impossíveis, né? Não tomar café, não tomar água, não tomar chá, não tomar nenhum líquido 24 horas antes de realizar. É praticamente impossível, né, pessoal? São coisas que ficam muito difíceis de tu reproduzir esse resultado. Então, a balança de bioimpedância é muito ótima
para realizar uma única avaliação. Porque ela é muito rápida, em 2 minutos a gente realiza, né? Mas o professor Guilherme aqui, ele realmente tocou num ponto muito importante, que é uma corrente elétrica que passa pelo nosso corpo, que vai criar uma resistência. A gente tem outros parâmetros que a bioimpedância oferece, como a resistência e a reatância, que vai avaliar a saúde celular, pessoal. Porque vai passar a corrente elétrica por dentro da célula. Aí muda de figura a bioimpedância. Aí para isso, para avaliar esse tipo de coisa, ela tem uma reprodutibilidade bem grande. Mas esse parâmetro tem todas as balanças? Não são todas. Não são todas. Aí que tá. As bioimpedâncias mais baratas e mais simples não avaliam. A gente não tem esse dado. Uhum. A gente tem os dados da análise da composição corporal. Sim. Estimativa de qualquer coisa ali. E tem um valor de referência, assim, ou como que funciona? Para reatância Sim. e resistência, tem. Tem para saúde celular, tem. A gente tem valores de referência normativos para isso. Então, para isso, ela funciona muito bem. Tá? Então, a gente tem balanças muito caras, né? Eu não preciso nem citar marcas aqui, mas a gente tem balanças extremamente caras. Mas se quiser citar, não tem problema não. Que a diferença vai estar naquele laudo, pessoal. O laudo ele vem bonitinho. Sim. Ele explica tudo. Ele quase fala o nome da tua mãe e o nome do teu pai. Né? Porque sai tudo muito bonito ali, né? E, infelizmente, as pessoas, né, que não têm um conhecimento dentro da área, elas acabam associando a tecnologia a ser algo sempre melhor, né? E nem sempre assim. A gente tem que ter um senso crítico, né, com as coisas. Então, eu acho que a bioimpedância ela é ótima não para avaliar a composição corporal, porque ela apresenta erros aleatórios. Sim. Aí é um problema para a reprodutibilidade. Eu certa vez, eu estava na IRSA, em São Paulo, e tinha um estande que estava vendendo equipamentos de bioimpedância, balanças de bioimpedância. Então, a pessoa vendendo pediu para que eu subisse na balança e fizesse uma avaliação. Uma avaliação. Aí eu fiz, aí saí, eu obtive o resultado, dei uma volta na IRSA. Uns 20 minutos depois eu voltei. Eu falei, eu quero fazer de novo. E o resultado foi muito diferente. Com certeza. Muito diferente. A pessoa ficou sem reação. Falou, como que é possível? E a gente complementando, né? A gente vê, por exemplo, em algumas redes de academias, a balança de bioimpedância é disponível para os alunos. Sim. Aí a gente pega o aluno que saiu de um exercício, todo suave. E vai fazer. E vai na bioimpedância. A bioimpedância, o princípio dela é a corrente elétrica. E pessoal. o suor é um Ela ótimo condutor, né? E ela vai de tênis. Com sola de borracha. Como assim? Que diminui a intensidade, né? Isso complica. A gente tem que ficar de pé descalço. Eu vejo as pessoas saindo aí de tênisinho na bioimpedância. Eu já vi aqui em Brasília de meia. Eu já vi também. Eu treino, eu tô na World Gym Pro. E aí tem uma balança legal, uma balança bacana. E você tem direito de fazer uma vez por mês. Aí, de graça, né? Aí você vai, e aí eles dão orientação correta. Você tem que estar X horas ali, nananana. Eu falo que fiz, que não, beleza, eu tô, mas eu vou lá e faço sempre, uma vez por mês. Sim. Mas eu já vi o pessoal fazendo de meia. Mas eles orientam, ó, tira os tênis, tal. A gente vê a rede Smart Fit, por exemplo, tem uma balança disponível. Eu vejo direto, pessoal. Eu vejo direto o pessoal saindo de tênis, não tira nem os tênis. Aí, subiu ali, imagina, pegou um isolante e vai embora. Eu ia aproveitar para perguntar, já na questão de medida com precisão. Você vai sair da bioimpedância? Você vai continuar? Eu vou continuar. Não, continua. Eu vou insistir um pouquinho. É só depois a gente no gancho, vai. Vou insistir mais um pouquinho. Ó. Então, eu tenho uma pergunta para os senhores. Né? Eu quero conversar pelo professor Márcio. Então, ó, primeira coisa, o protocolo pré-teste. Né? Então, eu tenho vários questionamentos aqui que eu quero deixar claro, porque a minha introdução foi falar mal do cara que meteu o pau na bioimpedância. Eu não estou querendo defender a bioimpedância, eu estou querendo entender e trazer aqui luz para a dúvida. Né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso, a questão do protocolo pré-teste. Então, vamos imaginar que a pessoa seguiu o protocolo pré-teste. Pessoal, quem não conhece o protocolo pré-teste, deixa aqui nos comentários que eu publico para vocês o protocolo pré-teste. Tem a questão de hidratação, tem a questão até se a mulher tem o período menstrual, tem a questão se a mulher, geralmente algumas mulheres têm silicone.
Como que a bioimpedância interpreta o silicone. Então, tem vários Exatamente. pontos aí que não se comenta sobre bioimpedância. Uhum. Agora, a partir do ponto que a bioimpedância, a pessoa fez o protocolo pré-teste. Porque a bioimpedância, a gente não pode esquecer que ela tem validação, Uhum. tem publicação, tem estudo em cima de bioimpedância, né? Não é uma coisa assim também de qualquer jeito. Então, eu queria a opinião dos senhores essa questão. 2 pontos. Partindo do ponto que a pessoa seguiu o protocolo pré-teste, porque a gente sabe que ninguém segue, ninguém sabe nem que existe. E outro ponto, no caso de obesos. Por favor, professor. Bom, primeiro, a bioimpedância é muito difícil a gente seguir o protocolo pré-teste. Mesmo seguindo rigorosamente o protocolo pré-teste, a gente tem um grave problema que é o estado de hidratação, que a gente não tem como controlar isso. Na reavaliação. Não tem. A gente não consegue controlar isso nem daqui a meio minuto, daqui a 1 minuto. A gente vai variar o nosso estado de hidratação inevitavelmente. E isso influencia diretamente nos resultados da bioimpedância. Ok. Ou seja, a reprodutibilidade dela é um problema. Se daqui a 2, 3 meses, como é que eu vou garantir que o meu avaliado vai estar exatamente no mesmo estado de hidratação? Mesmo se ele seguir o protocolo. Mesmo se ele seguir o protocolo. Ok. É impossível da gente controlar isso. Por isso que a bioimpedância ela é validada para avaliar a composição corporal. Mas se a gente for analisar os estudos de revisão crítica entre métodos de análise da composição corporal, pessoal, eles falam exatamente isso, que a bioimpedância tem o grave problema para uma reprodutibilidade, para a gente realizar a análise da composição corporal ao longo do tempo. E a gente realiza a análise da composição corporal para acompanhar a evolução ou não, né, dos nossos alunos, dos nossos clientes, né? Então, esse é o grande problema da bioimpedância. Obesos. Obesos têm maior quantidade de adiposidade. O professor Guilherme falou aqui. Gordura corporal, tecido adiposo, ele vai conduzir a corrente elétrica de uma forma completamente diferente do que o músculo, por exemplo. Ou seja, o obeso tem uma grande quantidade de adiposidade. Já vai gerar um erro muito grande para uma reprodutibilidade, além do estado de hidratação, que é impossível da gente conseguir manter o mesmo numa nova avaliação. Olha só, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Companhia Atlética. Muito. Adoro, tenho muito respeito, admiro os processos da Companhia Atlética. Eu tinha um problema muito sério na condição de ser avaliador. Como existe, faz tempo que eu não acompanho, mas na minha época tinha o ISO 9000. Sim. Eu tinha que ter os equipamentos validados pelo Inmetro. Uhum. Então, os equipamentos eles tinham que estar aferidos, calibrados. Isso era importante. E, se isso não acontecesse, eu recebia uma não conformidade. Você está em não conformidade. Então, e alguns equipamentos eu tinha uma dificuldade muito grande de calibrar, de verificar a exatidão dele. Então, nós estávamos falando aqui da acurácia. A acurácia é o valor verdadeiro. A precisão não é o valor verdadeiro, mas a acurácia é o valor verdadeiro. E lá exigia que tivesse acurácia. Fantástico, acho isso muito bacana. Então, eu tenho equipamentos que, sim, virou hábito de levar no Inmetro e fazer a aferição do equipamento. Mas uma pessoa obesa, nem o compasso de dobras vai ter uma acurácia ou até precisão. Então, uma boa escolha do protocolo, por uma obesidade mórbida, eu acho que uma fita antropométrica ela vai ser mais útil que um compasso de dobra espontânea, dependendo, evidentemente, do grau de obesidade do indivíduo. Então, alguns equipamentos são inadequados para alguns indivíduos. A gente tem que fazer uma boa escolha do protocolo, tem que fazer uma boa escolha do equipamento, para que a gente consiga a informação que a gente deseja em relação à acurácia, em relação à precisão. Perfeito. Então, a bioimpedância não é um bom método.
Resumindo, Não, olha só. que minha abertura foi lascando o cara lá, né? Então eu fiquei com dúvida, né? Então, assim, agora eu estou convencido de que. Acho que o Olha, eu avaliador... nunca trabalhei com bioimpedância, tá? É que assim, Nunca ó, trabalhei. Eu só eu fiquei acho- maluco do a jeito gente- que o cara falou, entendeu? É que a gente tem, né? A gente tem métodos, todos os métodos de análise da composição corporal, eles contêm vantagens Desvantagem. e limitações. Todos. Inclusive o método antropométrico, inclusive a bioimpedância, todos eles. O que eu considero a bioimpedância é que ela tem muito mais limitações do que vantagens. Ó, se você pegar compasso de dobras, fazer dobras cutâneas e utilizar um protocolo para homem, utilizando um protocolo feminino ou um protocolo infantil, vai dar um resultado divergente daquele que a gente deseja. A gente tem que usar um protocolo adequado ao perfil daquele indivíduo. Então, numa situação como essa que você exemplificou de um obeso, eu acho que não é o método mais adequado.